Olá, o Conselho Nacional de Justiça acaba de definir novas normas para o registro de crianças que foram concebidas, seja in vitro ou a partir do que é popularmente chamado barriga de aluguel. É o chamado provimento 52, para entender um pouco como é que isso vai funcionar e o que muda para o registro de crianças que foram concebidas dessa maneira. O Cidadania recebe hoje a juíza Geilza Diniz, ela que é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e que é uma especialista em direito reprodutivo. Muito bem-vinda, doutora Geilza, ao programa Cidadania. O que muda praticamente com essa resolução? As crianças antes, fruto da concepção in vitro ou da barriga de aluguel, chamada concepção assistida, tinham dificuldade de serem registradas? Olá. Essa resolução, esse provimento do CNJ, na verdade, veio a suprir uma lacuna legislativa que a gente tinha nesse ponto e que ficou um pouco mais evidente após a ADPF 132 do STF, que reconheceu a possibilidade da união estável e depois o STJ estendeu isso para o casamento entre pessoas homoafetivas. Então, esse provimento, ele cita expressamente essa ADPF do Supremo, também esse precedente do STJ, tentando tirar, desjudicializar determinadas demandas relacionadas ao registro de nascimento dessas crianças frutos de união homoafetiva. Então, a principal vertente desse provimento do CNJ foi alcançar o registro civil de crianças nascidas a partir de uniões homoafetivas. Mas vale também para as heteroafetivas, né? Sim, também vale. Então, para a heteroafetiva já não havia tanto problema, mas para as uniões homoafetivas, quer dizer, aquela dificuldade, vai constar no registro 2 pais, 2 mães, como que isso vai ficar? Até pouco tempo atrás a gente não reconhecia essa união estável ou casamento entre pessoas do mesmo sexo. E aí, com essas decisões do Supremo, depois do STJ e de todos os tribunais do Brasil, o CNJ se viu na necessidade de regulamentar isso e tirar um pouco do Poder Judiciário, dando aos próprios cartórios de registro civil essa possibilidade de fazer o registro dentro de várias premissas, de várias exigências que o provimento coloca, mas tirando isso da necessidade de autorização judicial sempre. Porque antes havia uma resistência dos cartórios de fazerem um registro voluntariamente. Isso, porque o nosso Código Civil, ele não previa expressamente essa união homoafetiva. Então, os cartórios não podiam registrar um filho com 2 pais ou um filho com 2 mães. Aí, então, isso ficava quase impossível de fazer e era necessário que essas pessoas buscassem o Poder Judiciário, apesar de não haver lide, quer dizer, não havia uma discussão, um conflito de interesse entre eles, mas ainda assim era necessário o juiz da Vara de Registros Públicos autorizar esse registro civil da criança. E aí, com esse provimento, a ideia é que o próprio cartório, o próprio tabelião, analisando a presença de todos os requisitos, então a gente tem aí a necessidade da declaração de nascimento vivo, a necessidade de uma declaração da clínica, dizendo, no caso da gestação substituta, né, que é a conhecida barriga de aluguel, a declaração da genitora, né, da dona da barriga, digamos assim, de que autorizou aquele procedimento. Então, são vários requisitos que o provimento prevê, mas que a pessoa pode, o pai socioafetivo, a mãe socioafetiva pode, com todos esses documentos, sem necessidade de intervenção judicial, se dirigir ao cartório e conseguir registrar civilmente o filho. Qual é hoje a realidade nacional dessa situação? É volumosa a quantidade de crianças que são filhos de casais homoafetivos e é muito grande ao ponto do CNJ ter que regulamentar isso? Olha, o dado que eu tenho assim, mais recente é em relação ao número de casamentos homoafetivos. Então, o CNJ já apurou que houve, após a ADPF, quer dizer, depois de 2011... ADPF que seria mesmo? Essa arguição de descumprimento de preceito fundamental. É uma ação que se propôs perante o Supremo Tribunal Federal com essa tentativa, essa busca de regularizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, a partir do momento que o Supremo regularizou isso, reconheceu a possibilidade da união e casamento de pessoas do mesmo sexo, houve apuração pelo Conselho Nacional de Justiça que já foram 4.000
casos de união e casamento homoafetivos. Pode-se então, esperar umas 4.000 crianças, pelo menos. Não sei se a gente consegue dar exatamente essa estatística, mas o número vai ser significativo. Tanto que se viu a necessidade de tirar isso do Poder Judiciário, que é melhor para as partes, é menos custoso para as partes, é melhor para o Poder Judiciário também, que pode se centrar em resolver demandas em que haja realmente conflito, porque nesse tipo de demanda não tem conflito, as pessoas querem a mesma coisa. E me parece que pela resolução do CNJ, no caso de casais homoafetivos, não aparecerá mais na certidão a denominação pai ou mãe, assim, a função materno-paterna fica omitida na certidão. Na verdade, esse provimento 52, ele não foi muito expresso, não foi muito claro em relação a isso, como é que vai restar consignado. O que ele diz é que tem que constar o nome dos dois, vamos supor que seja uma relação homoafetiva que resulte em 2 pais. Então, tem que constar o nome dos dois, a filiação deles dois, quer dizer, para comprovar essa ascendência da criança, né, sem que haja uma distinção entre eles. Então, os dois têm o mesmo, digamos assim, o mesmo status em relação à ascendência da criança. Agora, como que os cartórios vão regulamentar, como o provimento ainda é muito recente, a gente não sabe. Então, se eventualmente vai constar pai e pais, no caso de homoafetivo entre 2 homens, ou mãe e mãe, isso aí vai depender de como que os cartórios irão regulamentar. Já há, por exemplo, um artigo publicado do Corregedor de Justiça do Estado de Pernambuco, em que ele faz algumas sugestões sobre isso. Então, ele diz, basta constar pai e pai mesmo, então não precisa colocar alguma terminologia diferença. Então, a criança vai ter 2 pais, se for relação homoafetiva masculina, e 2 mães, se for relação homoafetiva feminina. Então, é uma possibilidade que seja desse jeito mesmo. Voltando ao caso da barriga de aluguel, como se dava até então essa transferência, vamos chamar assim, da mãe que concebeu, da mãe que teve a gestação para os novos pais? Era como um processo de adoção normal ou já havia um mecanismo jurídico específico para essa situação? Então, a gestação substituta, a barriga de aluguel, ela tem 2 situações diferentes. Ela tem a situação em que aquela gestante, ela apenas empresta a barriga, os óvulos não são dela. Então, essa situação ela é mais fácil, porque aí o óvulo é da mãe biológica e com o conteúdo genético também do pai, e ela só vai emprestar efetivamente aquele útero, né? E tem a outra situação também chamada de gestação substituta, em que essa grávida, ela também doa os óvulos. Então, nesse caso de que ela doa os óvulos também, era muito polêmico, porque se dizia a mãe biológica é ela também, porque foi ela que deu os óvulos. A ideia do CNJ com esse provimento 52 de abril agora de 2016, a ideia do CNJ foi tentar fazer com que todo o cadastro dessa mãe fique registrado no cartório. Então, o cartório tenha todos os dados de quem foi a gestadora substituta, dados da clínica, que tenha a autorização expressa dela, quer dizer, tudo bem catalogado e arquivado. O provimento coloca expressamente que é preciso arquivar isso no cartório, mas não é mais necessário constar na certidão de nascimento nenhuma menção a que houve uma gestação substituta. Então, isso fica arquivado. Se a criança eventualmente quiser saber, quiser ir atrás, ela poderia... Ela vai poder ou os dados são sigilosos? Não, aí ela teria que entrar com uma ação para isso, porque a princípio realmente... porque a princípio realmente são dados sigilosos lá no cartório existentes lá. Como a resolução é nova, a gente ainda não tem decisão sobre isso, não tem jurisprudência sobre isso. Então, é possível que no futuro se entenda que a própria criança tem o direito de saber e para ela esse segredo não exista, né? Para as outras pessoas existe o segredo, mas não para ela. Ou pode ser que se entenda que até para a criança, para que ela tenha conhecimento desses dados, ela necessitaria de uma autorização especial para isso. O provimento nesse ponto não chegou a detalhar. Então, é algo que a gente vai depender realmente de como que isso vai acontecer no futuro. A mulher que se dispõe a fazer a gestação substituta, servir de barriga de aluguel,
ela pode ser remunerada por isso ou é uma condição semelhante à doação de órgãos, onde não pode haver comércio? A princípio, isso não deve ser remunerado. Então, assim, a gente, é claro, não adianta muito tapar o sol com a peneira, né? A gente não sabe que, na realidade, isso pode vir a acontecer, mas não é algo que seja totalmente legal, não é algo que a gente estimule como algo que deva ser remunerado, porque tudo que é ligado ao próprio corpo humano, a gente fala de direito à integridade física, de direito humano, e isso aí a gente chama de direitos inalienáveis. Então, a princípio, isso não é uma atividade remunerada. Nada impede, eventualmente, que isso seja feito de forma privada, né? Então, não existe uma situação pública, algo legalizado, o Código não prevê uma remuneração para isso, mas é possível que na esfera privada as pessoas venham a contratar nesse sentido. Porque a doação de órgãos a lei proíbe, né? Isso, para a doação de órgãos é legalmente proibido. Essa nova regulamentação, ela se aplica também ao que é popularmente conhecido como produção independente? Aquela que, especialmente as mulheres, querem ter um filho, mas não querem ter nenhum vínculo com um companheiro, com nada, enfim, quer viver só ela e o seu filho ou a sua filha? Ela se aplica também, tem regulamentação nela específica para essa situação, dizendo que todos os dados do doador, inclusive cabe até a doação pós-mortem, né? A pessoa depois de ter morrido, ainda assim é possível ter essa gestação com aquele material biológico, desde que haja uma autorização, uma declaração expressa. As clínicas que fazem esse procedimento ficam responsabilizadas por essas declarações, por esse controle maior e, posteriormente, quando vai fazer o registro dessa criança no cartório, aí o tabelião incumbe a ele pedir toda essa documentação, arquivar em cartório, quer dizer, não vai o nome daquele doador para a certidão de nascimento, mas aquilo ali fica tudo arquivado. Tudo controlado, portanto, pelo Estado. Mas no futuro a criança terá direito de requerer a paternidade? É aquela mesma situação. Então, tudo vai depender de como é que a gente vai evoluir jurisprudencialmente e até legalmente, porque é uma situação em que a legislação não dispôs ainda muito sobre isso, por dois aspectos principais. Primeiro, porque essas questões de bioética evoluíram muito rapidamente, então desde a descoberta aí do início da ultrassonografia, isso evoluiu de tal maneira que a gente tem hoje essas técnicas de reprodução assistida, fertilização in vitro, até clonagem se fala, né? Então a gente tem essas possibilidades muito grandes e a gente tem uma dificuldade maior no parlamento do que no poder judiciário, porque no parlamento, especificamente a nossa legislatura atual, a gente já tem discussões aí que vão para o lado religioso, que vão para aspectos sociais mais importantes que não só o jurídico também. Então, a gente não teve ainda legislação muito específica dispondo sobre isso. Então, essa resposta vai depender de como que, com o tempo, a partir desses novos registros, como é que isso vai se comportar a partir das decisões e, eventualmente, a partir de uma lei mais detalhada sobre esse assunto. A minha impressão foi que o CNJ quis, com esse provimento, dar um primeiro norte, quer dizer, o CNJ tentou disciplinar especificamente direcionado para os cartórios, para que os cartórios não ficassem mais precisando de uma autorização judicial, a meu ver, de forma muito correta, muito louvável, porque com isso você desafoga... Agiliza a vida das pessoas. Desafoga o judiciário e ajuda as partes efetivamente. Então, foi uma boa medida, mas ele não exaure todo o assunto, até porque o CNJ, na verdade, não legislou, ele regulamentou como é que o cartório deve agir. Voltando à questão da chamada produção independente, um fato que é interessante é porque o acordo, né, ele é feito em duas pessoas, mas uma vez nascida uma criança, tem um terceiro envolvido, né, que não teve direito de opinar naquele acordo entre quem concebeu a criança e quem doou o sêmen, né? Talvez essa seja uma complicação, porque é um terceiro a demandar seu direito. O terceiro que você diz, no caso, a criança. Isso, esse terceiro não foi ouvido sobre isso. Então, por isso que eu digo, a gente vai ter que esperar essas crianças estarem maiores para ver se vai haver realmente um interesse por essa descoberta da questão biológica. Mas o que a gente vê, na verdade, é que a jurisprudência, e especificamente o CNJ com esse provimento, tem passado a dar mais importância para a chamada paternidade e maternidade socioafetiva do que a paternidade e a maternidade biológica.
biológica. Então, a tendência do nosso direito era que a relação biológica, quer dizer, diretamente vinculada mesmo à questão genética, era sempre mais importante. E aí agora a gente vê com a DPF 132, com as decisões do STJ e agora com esse provimento do CNJ, a gente vê uma tendência contrária, quer dizer, de dar uma importância maior à questão socioafetiva. Então, aquela história de que pai é quem cria, mãe é quem cria, isso ganhou uma relevância maior para o direito. Então, o direito está, assim, suprindo os códigos, as leis, que algumas muito antigas ainda, para dar uma resposta do nível do que a sociedade tem exigido. Quer dizer, as relações hoje, a gente vê aí questões de multiparentalidade, a gente tem questões ligadas aí ao chamado poliamor, quer dizer, questões muito novas sociais que a legislação não conseguiu acompanhar e nunca consegue, porque sempre vai, mesmo num ritmo mais demorado, uma discussão no parlamento é uma discussão mais complexa do que uma decisão judicial. Então, a gente vê aí essa iniciativa do CNJ como algo louvável de tentar regulamentar pelo direito questões que ainda não têm uma legislação específica. Acredito eu que a partir desse provimento do CNJ, o tema fica inclusive mais maduro para ser discutido no legislativo, para haver um projeto de lei sobre esse tema, para que isso seja discutido de forma mais clara na Câmara e no Senado. Então, eu acredito que seja um primeiro passo, um passo muito importante. A mulher que aceita a condição de ser doadora de óvulo ou de emprestar seu ventre para a gestação, ou mesmo o homem que doa seu sêmen, ele tem um direito ao arrependimento? Ele pode voltar atrás? Olha, a princípio não, porque, na verdade, o próprio provimento exige que haja uma declaração em que a pessoa abre mão disso. Então, a gente tem, acho que até, não sei se você pensou nisso, mas a sua pergunta tem muito a ver com uma novela até que passou um tempo atrás. Não foi, não? Eu lembrei logo disso. Eu fiquei imaginando uma mulher que, ao longo da gestação, ela comece a ter um carinho maior pela criança que está carregando e, de repente, antes mesmo de ter o neném, diz, ó, a criança é minha, sinto muito. Foi exatamente esse caso que aconteceu nessa novela bem antiga, chamada Barriga de Aluguel até. A gente nem pensava nessas decisões mais modernas, quer dizer, mas é algo que pode acontecer realmente. Sobre esse tema não há nenhum tipo de previsão. Isso aí é uma coisa que tem que ser decidida caso a caso, quer dizer, tem que ir realmente para um juiz de vara de família para decidir um caso específico, porque a princípio a pessoa preenche uma declaração abrindo mão. Tecnicamente ela perde a condição de mãe biológica ou de pai biológico. Exatamente. Ela não perde a condição de pai biológico, mas o direito dá um status maior, uma importância maior para o pai e para a mãe socioafetivos. Então, quer dizer, numa colidência entre eles, a princípio, o direito parece que tem se posicionado mais a favor desse pai socioafetivo. Mas nada impede que um caso desse, acontecendo na prática, que isso venha a ser decidido pelo Poder Judiciário, com as peculiaridades do caso, né? Nós vemos na realidade norte-americana que há determinados bancos de sêmen onde buscam pessoas célebres, desportistas, gênios da ciência, e isso me faz perguntar, uma criança nascida pelo processo de fertilização a partir de doadores, ela pode no futuro solicitar direitos patrimoniais, herança, bens que são daquele doador? Isso é bem polêmico, isso é um tema também muito interessante que a gente também vai ter que regulamentar no futuro. O provimento não chega a esse ponto, quer dizer, o provimento prevê essa situação, inclusive ele prevê que deve ficar arquivado no cartório as características fenotípicas do doador. Então, quer dizer, no cartório vai estar colocando ali, por exemplo, se a pessoa é branca, parda, se tem os olhos claros ou não tem, quer dizer, algumas características fenotípicas que fiquem arquivadas além da declaração de autorização. E é interessante que o provimento requer autorização não só do doador, mas se ele for casado ou tiver uma união estável, também da sua esposa ou da sua companheira. Então, quer dizer, ele foi bem detalhado nisso daí. Agora, direitos patrimoniais é algo que a gente vai ter muita polêmica para discutir, porque a princípio não há.
Mas nada impede que numa situação peculiar também, que aquela criança necessite e que vá atrás de saber quem seja o pai biológico, que isso venha a ser pedido e que eventualmente o juiz dê. Mas são assuntos que a gente chama, no direito norte-americano também, que você chegou a comentar, dos chamados hard choices, quer dizer, são escolhas difíceis, porque a legislação não é tão clara sobre esse aspecto. Então, é necessário também que no futuro venha se consolidar a jurisprudência ou, eventualmente, que haja lei nesse sentido para clarear um pouco mais. Esses temas são ainda modernos, né? A gente não tem ainda muita repercussão disso, mas tem crescido cada vez mais. Então, a gente vai ter que se debruçar sobre isso no futuro. A gente tem visto algumas decisões da Justiça em que pais são condenados, não sei se a expressão está exatamente correta, mas pelo abandono afetivo. Não deram aquela atenção, aquele acompanhamento que seria comum aos pais e a criança, o filho, acaba sendo indenizado por isso. Há algum risco dos doadores, seja de sêmen, seja de óvulo, estarem correndo nessa situação? Esse chamado dano moral afetivo é uma expressão realmente que eu também não gosto muito, porque, na verdade, o afeto, a falta de afeto, ele não pode ser mensurado economicamente. Então, eu gosto de falar que, nesse caso, que você tem que analisar se houve ou não foi a violação aos direitos e deveres da paternidade. Então, verificar se aquele pai ali infringiu os deveres atinentes à paternidade que estão previstos, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse caso específico, a meu ver, porque é algo também que depende do caso concreto, de uma análise mais acurada, porque a legislação sequer prevê o dano moral afetivo, a criação da jurisprudência, mas, a meu ver, não há um direito, a princípio, a esse afeto, a esse carinho, a essa presença paterna, já que esse doador preenche uma declaração no sentido de que a relação se resume àquela doação. Tá? Mas não impede que, eventualmente, no futuro, se a criança vier a querer descobrir quem é o pai, vai atrás disso e procura essa relação com o pai e o pai se recuse a isso possa vir a ser disciplinado de outra maneira também. Se por acaso nós identificarmos numa situação que os pais, entre aspas, adotivos, né, não estão cumprindo bem o seu papel de pai, ou mesmo que venham a falecer, por hipótese, o doador pode requerer o direito sobre aquela criança? Tá, então seria o caso de uma união homoafetiva, vamos supor, ou heteroafetiva e que tenha tido um doador... Que tenha tido um doador externo ou uma barriga de aluguel, mas que se percebe depois que a criação daquela criança não está adequada, que há um abandono, ou que, porventura, os pais venham a um infortúnio de falecer. Se aquele que doou o sêmen ou o óvulo podem requerer a guarda dessa criança. Entendi, tá certo. Olha, então, a princípio não, porque ele preenche uma declaração de que a relação se resume mesmo àquela doação. Mas é o que eu digo, no direito, os casos concretos, eles têm que ser analisados um a um. Então, não impede, é uma situação interessantíssima, quer dizer, aí o interesse é do doador de se fazer mais presente, de ter alguma relação. Então, não impede que isso venha também a ser analisado judicialmente, mas por enquanto nem o provimento prevê esse tipo de situação e a princípio, pelo que diz o próprio provimento, ele não teria esse direito, porque ele preenche uma declaração de que ele está doando sem querer ter nenhum tipo de relação com aquilo. Tanto que no registro civil da criança não vai conter o nome desse doador. Isso aí fica arquivado na clínica, fica arquivado também no cartório, mas não há no registro civil. Não vai ter hipótese de ter 6 vovós? Não. 6 vovós e vovôs? Não, 6 não. Agora, isso aí de ter eventualmente 6 vovós seria para o caso da multiparentalidade. Aqui o TJDF reconheceu. Teve um caso recente, muito interessante, em que o pai biológico queria ser reconhecido como pai, mas tinha também o pai que adotou. E aí isso gerou uma lide, gerou um conflito realmente e acabou que o TJ entendeu que não tinha como ele ter 2 pais e uma mãe. Então seria uma relação aí diferente, porque seriam 2 pais com uma mãe e o TJDF entendeu que não havia esse direito. Então, são casos exóticos, né, que devem ser decididos um a um. Então é muito difícil a gente falar assim de antemão como é que vai ser analisado isso no futuro, mas
a gente já tem um passo importantíssimo, que é tirar isso do juiz, facilitar a vida das partes e dar uma maior força para essas relações sociais que vêm surgindo modernamente. Bem, doutora Geilda, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Essa foi a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, Geilda Diniz, que veio falar com a gente sobre a nova regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, que trata exatamente da chamada barriga de aluguel e também da concepção in vitro. Se você quiser comentar essa entrevista, telefone para nós 0800 61 2211, a ligação é gratuita, ou então entre na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Até um próximo Cidadania.